participação da doutora Flávia Oliva, advogada, especialista em direito trabalhista, ela é palestrante, professora. Então, hoje a gente não teremos só resposta sim ou não, mas a gente vai entender o CLT à luz da jurisdição. Então, vamos lá, boa noite. Boa noite, doutora. Estou aqui com os alunos da Unimais, com a Neide, estou aqui com o Juan, com a Daiane e com o Fábio. E um tema que a gente ouve muito falar a respeito de relações trabalhistas é a CLT. E muita gente fala assim, não, eu não quero ser CLT, porque CLT é ruim. E aí os alunos me convidaram para a gente estar conversando um pouquinho sobre o que é a CLT. Então, para a gente entender isso, a gente vai retornar um pouquinho lá na história, tá? Década de 30, década de 40, pós-revolução industrial, a gente tinha o quê? Uma pressão muito grande porque as relações trabalhistas estavam bastante prejudicadas. Então, Getúlio Vargas, no dia 1º de maio de 1943, por isso 1º de maio é o dia do trabalho, ele colocou o quê? As leis trabalhistas. Então, é um compêndio de leis, já existiam algumas leis, e ele fez o quê? Regularizou. Então, a gente está falando de algo de mais de 80 anos, tá? Então, a gente está em 1943. Então, automaticamente, ela passou por algumas situações, ela passou por algumas reformas, algumas modificações, algumas inclusões, para a gente ter o cenário que a gente tem hoje. E aí parece que a gente está falando de uma coisa muito antiga, né? 83 anos e tal. Só que para vocês terem ideia, somente em 2015 que a gente tem as relações do trabalho doméstico plenamente regularizadas. Então, ao mesmo tempo que é um compêndio de leis, que é algo antigo, a gente está falando de algo que ainda se aplica. Então, eu acredito que para a gente dar início a tudo isso, é necessário a gente entender que a CLT são leis que vão proteger o trabalhador, são leis que vão dar garantia ao trabalhador, e nem todo mundo quer empreender. Por mais que isso pareça absurdo, há muitas pessoas que preferem ter uma segurança jurídica. Há pessoas que preferem ter uma estabilidade. E para essas pessoas faz muito mais sentido a CLT. E aí é muito provável que você fale assim, bom, eu tenho uma empresa, eu não quero saber de CLT. Mas você precisa saber da CLT justamente pelo fato de você ter uma empresa. O que é interessante é você ter um trabalhador CLT, registrado, protegido com essas leis, ou não, você precisa ter um contrato PJ. Ou ainda, a gente tem aí uma nova forma que não foi devidamente regularizada, mas estamos em vias de, que são as plataformas digitais. Hoje nós temos aí muitas pessoas que trabalham para plataformas digitais que não estão dentro dos escritórios. Então, eu tenho Uber, eu tenho iFood, eu tenho 99 e uma série de outras empresas. Eu falei as principais aqui, mas hoje você tem plataforma para serviço doméstico, você tem plataforma para serviço de unha, de cabeleireiro, você tem uma série de serviços de prestadores que podem prestar um serviço para você de uma forma autônoma. Então, é muito interessante você entender. Então, nós vamos agora, eu recebi umas perguntas essa semana, deixei o Instagram aberto, recebi algumas perguntas. Então, antes da gente adentrar, né, aquilo que a gente quer falar, voltando à questão de proteção. Quem é CLT tem 13º salário, que a gente chama de gratificação natalina, que é o quê? No final do ano, eu tenho um salário a mais. É uma compensação, na verdade. Ah, mas a pessoa, ela começou a trabalhar comigo no mês 5 agora, tá? Maio. Ela vai ter o salário inteiro? Não, não vai ter, ela vai ter as frações. Mas ela tem férias, ela tem uma garantia de fundo, ela tem a garantia do fundo de garantia, ela tem as multas quando a demissão não for por justa causa. Então, são seguranças que aquele empregado, aquele trabalhador tem. Inclusive, uma segurança que é muito dita é a segurança securitária do INSS, em caso de acidente de trabalho, em caso de doença, em caso de morte, ela é muito necessária. E isso eu entendo que é o maior benefício para quem tem uma empresa. Por quê? Dependendo da função, dependendo do cargo que essa pessoa vai estar
fazendo ali com você, fica necessário que ela tenha uma proteção. Então vamos lá, a gente está falando aí de entrega, né? Então hoje eu tenho uma flexibilização aí das leis para quem trabalha com Uber, para quem trabalha com entregas, com iFood, Mercado Livre, Shopee, enfim. Mas vamos lá, hipoteticamente pensando aqui, que a gente tenha um trabalhador que ele tem o caminhão dele e ele vai entregar combustível. Combustível é altamente perigoso. E aí ele sofreu um acidente. Nesse acidente, infelizmente, ele morreu. Como é que fica essa proteção? Vocês conseguem entender? Então, cada caso precisa ser avaliado individualmente para que você consiga entender o que é mais interessante não só para a empresa, mas também para o trabalhador. Uma coisa que a gente precisa dizer: o trabalho de pejotização, eu vou ser PJ, eu vou ser PJ, ele não é regularizado nos termos como ele vem sendo aplicado. Então a gente hoje tem, na verdade, uma precarização do trabalho. A pessoa acha que é PJ, mas ela tem que cumprir algumas regras da CLT. Por exemplo, jornada de trabalho. Se você é PJ, você não tem jornada de trabalho. Você não bate cartão. Se você é PJ, você não tem que apresentar atestado. Você é pessoa jurídica. Então você não tem essa situação, você não vai ganhar férias, você não vai ganhar 13º, você não vai ganhar nada disso. Automaticamente, ele não vai te descontar. Por quê? Você tem um valor fechado por uma prestação de serviço. Mas na prática o que a gente vê não é bem isso. Na prática a gente vê contratos mal elaborados, onde a pessoa continua sendo CLT mascarado de PJ. Então, eu vejo que isso é uma das primeiras coisas que a gente precisa desmistificar, porque a pessoa acredita que ela está ganhando ali, às vezes, 30%, 40% a mais do que ela ganhava, e esse valor ele vai suprir tudo o que ela tinha, ela ainda vai ficar com uma reserva. E nem sempre é assim. Primeira coisa, você tem que ter um contador, você tem que emitir nota, e muitas vezes o contador ele vai sair aí entre meio e um salário, a manutenção mensal. Então, se você ganhava R$3.000, aí você passou a ganhar 5, tenha em mente que no mínimo R$750 ficou para o contador, fora os impostos da sua nota fiscal. Então, você precisa entender se aquele valor de 3 que virou 5 realmente vai valer a pena, porque você não vai ter mais vale transporte, você não vai ter mais cobertura social do INSS, você tem que pagar por fora, você também não vai ter mais a questão da multa dos 40%, você não tem mais seguro-desemprego, você não tem mais nada desses benefícios que são assegurados através da CLT. Então, é isso que você precisa entender. Não, doutora, mas olha, eu ganhava 2, agora eu passei a ganhar 8, então para mim faz sentido. Ótimo. Não há problema nisso. O que precisa ser esclarecido é que cada um tem uma forma de se adaptar e para cada um existe uma necessidade diferente, ok? E aí agora eu vou abrir para as perguntas. Eu gostaria de deixar vocês à vontade aí para fazer perguntas, e eu trouxe algumas coisas também. É muito boa a sua introdução, doutora. Eu acho que isso vai esclarecer a grande maioria das perguntas da galera em si, mas a gente às vezes tem uma que as pessoas têm a dúvida e ficam com vergonha de perguntar. Eu vou te perguntar uma aqui, que eu até busquei aqui para ser mais didático. O que a Justiça do Trabalho analisa para reconhecer um vínculo de emprego? Então vamos lá. O vínculo de emprego, ele precisa ter algumas características, eu vou citar as principais aqui, tá? Que são habitualidade, jornada de trabalho, pessoalidade. Então, o que é isso? Olha, se eu faço uma jornada de trabalho das 8 às 5, das 2 às 10, todos os dias, eu já tenho um ponto positivo. Se só eu posso fazer aquele serviço, pessoalidade, eu também tenho um ponto positivo, eu vou reconhecer. E eu tenho o pagamento também, porque não adianta fazer tudo isso se eu não tenho pagamento. Se eu não tenho pagamento, eu sou o quê? Eu sou um colaborador que vai prestar caridade, ok? Se eu não tenho paga, eu não sou colaborador. Essas são as principais características. Então eu tenho lá. E a subordinação. O que é subordinação? É quando alguém delega a você uma função.
O que acontece, muitas vezes, nos contratos entre CLT e PJ? A pessoa fala assim, eu sou PJ. Então, você não tem carga estipulada. Você não tem que chegar às 8, você não tem que bater ponto, você pode faltar, você tem que prestar, ao final de um período, aquilo que você foi contratado. Atendimento de X pessoas, conversão de contrato, enfim. Se você, como PJ, você for trabalhar das 10 da noite, das 22 até a 1 da manhã, é um problema seu. Ok? O que você não pode fazer é atribuir isso ao seu empregador. Agora, quando você é empregado, você tem horário. Então, você tem horário para entrar, horário para sair. Você tem horário de descanso, você tem dias de trabalho. Olha, eu sou PJ, posso trabalhar no domingo? Pode, é você. Agora, se você não é PJ, a empresa também não pode falar para você, olha, amanhã é feriado, você vem. Amanhã é domingo, amanhã é sábado, no dia das mães eu quero que você esteja aqui, não. Porque quem faz o seu horário é você. E aí a gente cai no quesito da subordinação. Quem manda em você? Não, eu não vou fazer isso, eu tenho que te entregar 500 garrafas. Quando? Ah, você tem que me entregar todo dia 20 do mês, 500 garrafas. Eu tenho que te entregar 500 garrafas. Se eu fizer essas garrafas às 10 da noite, se eu fizer às 5 da manhã, se eu fizer das 8 às 5, não importa. É isso que você tem que entender. Então, e esses são dos requisitos principais para você entender o que a diferença entre a PJ e a diferença entre a CLT. Na verdade, assim, o trabalhador em si, ele acaba tendo a ilusão dele ser CLT, dele ter o salário mínimo dele lá fixo, mensal, é onde a empresa propõe para ele no caso, um cargo, não é um cargo que fala, para ele se tornar um PJ, uma liberdade, dizendo que ele vai ter mais ganhos. E você sabe dizer mais ou menos assim, qual a diferença entre um e o outro, assim, se realmente é vantajoso ser PJ ou CLT? Então vamos lá. Depende muito de cada cargo, depende muito de cada situação. A gente não tem como generalizar, porque eu tenho CLT que ganha acima de 10, eu tenho CLT que ganha 15, eu tenho CLT que ganha 18, eu tenho CLT que ganha 25 e eu tenho CLT que ganha 1.500. Então, eu não posso generalizar, 1.500 não, né? Porque o salário mínimo é mais que 1.500, é 1.618. Então, eu não posso generalizar falando CLT, não, CLT sim. E eu tenho casos, por exemplo, que a pessoa ela não tem um salário tão alto, mas ela tem uma série de benefícios que compensam, às vezes, o dobro do salário dela. Então, às vezes, ela tem um plano de saúde bom, ela tem um VR interessante, ela tem reembolso em plano de saúde, ela tem reembolso integral de creche ou de escola, e ela tem filho, ela pode ter um vale cultura, tem algumas empresas que dão vale cultura, ela pode ter benefício de farmácia, então ela acaba tendo uma série de benefícios que completam aquela renda. Tá? O que a gente precisa entender muito bem é assim, aquele salário que você tem hoje, seja o valor que for, tá? Seja salário mínimo, seja 2.000, seja 8.000, 15.000, somado aos encargos que muitas vezes você não paga, mas alguém paga, você tem que colocar eles num papel e entender. Se você for ser PJ, qual é o valor que você precisa para ter todo aquele rendimento? Por exemplo, você trabalha numa empresa que ela não é num grande centro, ela é um local, é uma indústria, é um pouco mais afastado, mas você tem transporte para te levar até lá, muitas vezes você tem refeição no local, ainda existem empresas que têm refeição no local, tudo isso você vai colocando na ponta do lápis. E aí você vê o quanto isso significa no final do mês. Então vamos supor, hipoteticamente falando, que isso aí deu um salário de 12.000, somado tudo. E hoje você ganha 8. 12.000 são os benefícios, aí você tem plano de saúde para você, para sua esposa, para o seu filho, você tem um reembolso de escola. Somando tudo isso, você tem 12.000 reais, mas o seu salário bruto é 8.000. Se você for para PJ, você tem que ganhar mais que 12.000. Não adianta você ir para PJ ganhando 10, porque você está no negativo. Você tem que pagar contador. Você tem que pagar contador, você tem que pagar os impostos, além de custear os benefícios que você tem. Então, hoje você almoça lá dentro da empresa, ou você tem o seu VR,
Tem BR aí que é de 2.000, de 3.000, mas você tem BR de 300. Então você não pode generalizar dizendo que toda CLT é ruim. Você tem que entender qual que é o contexto que você está inserido para que você consiga o melhor para você. Porém, eu quero abrir aqui um parênteses, que é assim. Muitas vezes a empresa fala assim, mas eu tenho uma carga tributária alta, então eu vou oferecer isso para os meus funcionários. Não há problema. O funcionário aceitou? Ok. A questão é, quando a empresa te oferece isso e continua agindo como se você fosse funcionário. Então, olha, não vai mudar nada, você vai continuar entrando no seu horário, saindo do seu horário. E não, na verdade, se você faltar porque você foi levar o seu filho no médico, você faltou. Não há descontos. Você consegue entender isso? Nós estamos aí para votar ainda essa questão do que a gente chama de pejotização, né, que é uma precarização aí das formas de trabalho. Não sei o que vai ser, mas o que eu posso adiantar? Que funções de base muito provavelmente não serão abarcadas. O que é isso? Funções operacionais, então funções de portaria, funções de limpeza, de recepção, não serão abarcadas. Funções já destinadas a um alto escalão, onde tem um nível de graduação, como engenheiros, como médicos, dentistas, nutricionistas, pode ser que sejam abarcadas. Eu acredito muito que vai ser, tá? E as de meio, nós vamos colocar isso, são os técnicos. Então, eu tenho um técnico de enfermagem, um técnico de segurança do trabalho. Eu acredito que vai ter uma flexibilização das leis, dependendo de cada situação, de onde aquele serviço vai ser prestado. É uma opinião pessoal, não sei se vai ser assim, mas eu vejo com muita cautela as questões as profissões de base, as profissões operacionais, eu acredito que não serão abarcadas nesse momento. Bom, vamos deixar a doutora agora tomar uma água, né? Enquanto a gente confabula mais ou menos mais algumas questões em si, né? Sim. E aí, pessoal, o que vocês estão achando do bate-papo aí? Quiser fazer as ponderações, os comentários? A questão da terceirização também, né? Que tem essa questão do PJ, da SLT, mas tem os terceiros também, os prestadores de serviços, né, para as empresas, que também tem bastante no caso de quando tem processo trabalhista, que o terceiro ele vai entrar, depois a doutora vai entrar com essa questão, que ele pode processar tanto a empresa como a prestadora, né? Então eu queria que a senhora explanasse um pouquinho também desses terceiros, porque muitas pessoas na prática, né, elas desconhecem os seus direitos básicos, né? E aí, inclusive nessa parte de terceirização, quando elas trabalham, aí só vai conhecer o básico quando elas procuram um advogado trabalhista para entrar em algum processo ou para conhecer os seus direitos. Eu queria que a doutora só desse uma explanada em relação a isso também, que acho que é dúvida de muita gente também. Então vamos lá, olha, é bem interessante você colocar isso, porque muitas vezes a pessoa vai até o escritório do advogado e ela não fala assim, olha, mas eu trabalho para aquela marca famosa, só que quem me registrou foi a S. Silva, né? A S. Silva me registrou e eu trabalho para a S. Silva, mas eu trabalho lá naquele supermercado grande, eu trabalho naquela marca que faz cadeiras, eu trabalho... Isso é um serviço de terceirização, ou seja, eu tomo a mão de obra a um preço inferior, porque eu tenho os pisos salariais, e para a empresa isso é vantajoso. Porém, não exclui essa empresa do polo trabalhista. O que é isso? Que é muita informação que você está me falando. Vamos lá. Se eu tenho uma reclamação trabalhista, a empresa que se beneficiou do seu trabalho, então você é um auxiliar de limpeza. Então, essa empresa que se beneficiou do seu trabalho, seja um supermercado, seja uma indústria, seja uma farmácia, o que for, ela também deve ser acionada judicialmente. Por quê? Ela se beneficiou do seu trabalho. A partir do momento que ela se beneficia do seu trabalho, ela tem responsabilidade com você. Um outro exemplo, vamos lá. Você caiu e quebrou a perna dentro lá da empresa. Você não caiu na S. Silva, você caiu nas dependências daquela empresa. Então, essa empresa também tem responsabilidade com você. Então, por isso que ela deve fazer parte do polo em casos de uma ação trabalhista. E é muito importante você falar isso quando você for procurar um advogado trabalhista, porque ele não adivinha onde você trabalhou.
Então você tem que falar, olha, eu trabalhei na empresa tal. No começo eu fiz serviço na empresa tal, depois eu prestei serviço na empresa tal, e eu fui alocado para a empresa tal. Isso acontece com supermercado, isso acontece com hospital, isso acontece com escola, isso acontece com um número elevado realmente, de empresas que terceirizam as funções. Interessante, eu vi aqui, olha, uma pessoa hoje me perguntou sobre sindicato. Ela falou assim, olha, eu não participo do sindicato, mas eu posso ir até o sindicato? Sim, você pode. Tá? A única coisa é, você precisa entender qual é o seu sindicato. E para você entender qual é o seu sindicato, algumas coisas são um pouco óbvias, né? Então, eu tenho sindicatos por categoria, sindicato dos enfermeiros, prestadores de serviço, prestadores de asseio. Então, eu tenho vários sindicatos. Mas nem sempre a categoria da sua empresa é daquele sindicato. Então, eu trabalho numa empresa, por exemplo, de logística. Quando eu tenho lá a razão social dessa empresa, quando eu tenho cartão CNPJ, tem uns números lá, e aqueles números determinam qual é o enquadramento social dessa empresa, que chama-se KNAI. E esse KNAI que vai falar, olha, o seu sindicato ele pode ser esse. E por que é interessante você saber qual é o seu sindicato? O seu sindicato ele vai falar se você tem direito ao piso salarial, se você tem direito ao PLR, da sua categoria. Não é o salário mínimo. Não é o salário mínimo. Tem muita gente que está trabalhando com um valor abaixo do salário. Então você tem que entender qual que é. Olha, a sua categoria, ela te dá um vale de refeição, por exemplo, de R$50 por dia. Só que a sua empresa te dá um vale de 35. Você está entendendo? Então, são essas minúcias que você precisa saber. Ah, doutor, mas eu não tenho dinheiro para buscar um advogado. Eu posso ir no sindicato? Pode. O sindicato vai te dar essa assistência. E isso é muito importante que você saiba. Se você não tem um sindicato de categoria, né, como eu já disse aqui, você pode ir no sindicato da sua empresa, olha lá, tem o sindicato. Ah, eu quero fazer uma denúncia da empresa, porque a empresa não deixa eu levantar para usar o banheiro, isso é uma queixa muito comum, principalmente call center. Posso fazer isso? Pode. Isso eu acho que é uma coisa que todo trabalhador deveria saber. Isso é uma pergunta principal. Também vindo nesse nicho, sobre o café da manhã na empresa. Se a empresa é obrigada a fornecer e quando ela fornece e para de fornecer, qual seria a punição que ela tomaria, se ela pode estar fazendo isso ou não? Então vamos lá. Em regra, você tem que entender o que tem a convenção coletiva. Convenção coletiva é aquele documento que a gente tem, que o sindicato fez juntamente com as empresas daquela categoria, estabeleceu. A partir de hoje a gente vai ter isso, ok? Quando a gente fala de café da manhã dentro da empresa, a gente tem uma imensidão de cafés da manhã. Então, eu posso ter o café, que é um cafezinho preto, eu posso ter um café preto com um pouco de manteiga, eu posso ter um buffet, café, leite, chá, açúcar, biscoito, frutas, eu posso ter uma imensidão de coisas. Quando eu não tenho isso descrito, mas eu quis agradar os meus funcionários, eu ofereci, eu tenho que entender o porquê que eu estou tirando. E aí vem a grande questão. Eu estou somente retirando um benefício deles? Eles podem reclamar. Ok? Agora, eu estou retirando o café. Você diz judicialmente ou reclamar com o representante da empresa? Com o RH, com o encarregado? Qual o sentido? Tá, eu já te respondo isso. Então, olha, a primeira parte aqui, se eu tenho só retirando, mas eu estou dando isso de uma outra forma, eu não teria problema. Então vamos lá, eu não estou mais oferecendo o café aqui com as garrafas, com todo, mas eu te dei um vale. Entendeu? Eu acrescentei esse valor na cesta básica no final. Sem problema nenhum. Eu não tenho um prejuízo para o trabalhador, eu não estou prejudicando o trabalhador. Sim. E agora, vindo aqui para a pergunta do Fábio, se esse trabalhador ele sofreu isso, com quem que ele reclama? Inicialmente, ele tem que reclamar na empresa, tá? Com o seu supervisor imediato, com o seu RH, e posteriormente ele pode fazer uma queixa no sindicato. Tudo hoje você passa de um acordo entre as partes. Nada é feito sem acordo. O acordo ele pode ser
homologado em juízo ou não. Só que aí eu tenho um acordo coletivo e eu tenho um acordo individual. Então, por exemplo, no acordo individual eu vou colocar aqui, por exemplo, que com o Fábio eu tenho um acordo que ele pode trabalhar em um horário diferenciado porque ele tem uma questão X. Entende? Então, são essas coisas que a gente vai estar colocando. Então, olha, o time do Fábio todo trabalha das 9 às 18. Mas o Fábio, especificamente, ele vai trabalhar das 9 às 18, sendo 2 dias em casa, porque ele tem uma questão específica. Eu posso fazer isso? Posso. Então, eu tenho um contrato individual com ele. Tá? Então, são coisas que, assim, no jurídico, um advogado trabalhista, ele consegue flexibilizar dentro da sua empresa, protegendo a sua empresa de problemas jurídicos futuros. Exatamente. Exatamente. Eu tive uma pergunta que foi assim: eu tirei férias, mas eu não tirei férias. Eu assinei as minhas férias e eu não gozei as férias. E agora? Então vamos lá. Isso não pode, isso é ilegal. Quando você sai de férias, você tem um documento dizendo que você saiu de férias. Se você saiu de férias e você continuou trabalhando, você tem que receber as férias em dobro, porque em tese a gente está entendendo que você fez o quê? Vendeu as férias, tá? É isso que tem que acontecer. Isso não vai acontecer daqui a um tempo, isso tem que acontecer agora. Então, assim, você teria que sair dia 8 de férias e você não vai sair, você tem que receber essas férias, ok? Então você vai receber em dobro. Então você vai receber os valores das férias, férias mais 1/3, e você vai receber o valor antecipado como se fosse trabalhando lá no final do mês. Você recebeu esse valor no final do mês, ok. Não aconteceu isso. Você tem que juntar provas para judicializar. Vai procurar um advogado trabalhista e vai mostrar para ele: olha, eu bati ponto, eu mandei e-mails, eu fiz a tarefa XY. A mesma coisa, por exemplo, se você está em férias e você é acionado para alguma demanda, seja ela qual for. Tá? Então, o seu período de férias, dentre outras coisas, ele visa uma higiene mental, é saúde mental, por isso que nós precisamos de férias. Então, quando você vem pegando uma demanda onde você não tem as férias, isso te causa alguns transtornos. Então, é por isso que você tem a necessidade de ter férias. Hoje as férias elas podem ser fracionadas. Há uns anos atrás não podia. Hoje eu tenho férias fracionadas. Então, é possível que você pegue pelo menos um período. O primeiro período tem que ser de pelo menos 15 dias, para que você consiga ter essa saúde mental. Aproveitando que a doutora entrou na saúde mental, né? Queria que a doutora falasse um pouquinho dessa nova mudança que está vindo agora, né? Algumas de 2026, principalmente que fala do psicossocial, né? Que muitas empresas acabam, né, não levando muito a sério, ou podemos dizer, escondendo um pouco que não pratica como funcionário, mas tem muitos funcionários que acabam sendo atingidos a mente, a saúde mental, que a doutora falou. Eu gostaria que a doutora falasse um pouquinho dessa nova mudança que entrou em vigor agora em 2026, né? Que estava tendo um enquadramento, parece que no ano passado, mas agora a partir de 2026 eles estão pegando mais sério, né, em relação a isso. A gente tem uma data, agora em maio, que a NN tem que estar inserida na sua empresa. Então, é uma norma regulamentadora para a saúde mental. Todas as empresas precisam ter. E ela vai regular exatamente isso, né? Nós estamos num processo de grandes mudanças nas relações de trabalho e a ANR ela vem justamente preservar. É muito comum, e eu já trabalhei em empresa assim, acho que quem não trabalhou viu, né? O seguinte: não, mas aqui na empresa fulano saiu por depressão, Beltrano saiu por ansiedade, Ciclano teve um piripaque, não sei quem teve um infarto, mas não sei quem teve um AVC, teve alguma coisa. Por quê? Existe uma pressão muito grande sobre aquele trabalhador e você precisa ter atividades, ferramentas que vão preservar a saúde mental. E dentre tudo isso,
Eu não posso te falar quais são as ferramentas, né, porque isso é feito por uma equipe específica, mas diz o quê? A saúde do trabalhador. Porque você começou, o Estado começou a ver, o INSS começou a ver, que você tem um quadro repetitivo de pessoas que estão se afastando de forma corriqueira em algumas empresas. E aí você vê que tem um número grande de funcionários que estão sendo afastados justamente por essas questões. Então, opa, peraí, está acontecendo alguma coisa. Eu tenho assédio dentro dessa empresa, eu tenho uma pressão muito grande, eu exijo muito, porque a realidade, nós vivemos num país onde o lucro para a empresa, ele é importante, eu não estou aqui criticando isso. Mas a gente tem que entender, se aquela função é para ser exercida por duas pessoas, e eu tenho uma pessoa só, em algum momento essa pessoa não vai dar conta. E quem estava pagando a conta disso tudo sozinho era o INSS. Então, essa norma, ela vem para assegurar uma qualidade de vida para esse funcionário. Então, ela vem dizendo assim, olha, não pode acontecer mais que esse funcionário tenha a saúde mental dele desperdiçada dessa maneira. Ele precisa ter condições de trabalho e qualidade também junto a isso tudo. Então, ela vem, se eu não me engano, é dia 26, que é o último dia, para você apresentar o seu plano da NR. E cada empresa tem que ter a sua NR. É claro que para algumas empresas isso já fica mais implícito, né? E outras empresas não, mas todas as empresas elas devem ter. Diferente, por exemplo, de você ter uma norma de periculosidade, que é só para algumas empresas, eu tenho uma norma de usar um EPI de audição, porque naquele local eu tenho muito barulho. Agora, essa não, essa eu tenho para todos, porque a saúde mental, ela envolve a todos. Isso é bem interessante da gente estar colocando. Em toda essa categoria, né, doutora? Então, doutora, eu queria fazer uma pergunta em relação a uma mulher que ela é demitida. Ela foi demitida hoje, só que daqui a 15 dias ela descobre que está gestante. A idade gestacional dela já é 2 meses. Ela tem direito ao retorno? Tem. Pergunta legal. Então, mulher que descobriu que está gestante, tá? Ela pode retornar? O que ela faz? Sim, ela pode retornar. Se a idade gestacional dela for compatível com o período que ela estava dentro da empresa, inclusive no aviso prévio. Então, se ela, ao ser demitida, consegue comprovar que a idade gestacional foi ali no período que ela cumpriu o aviso prévio, ela tem direito a reintegrar. Tá? Ah, mas eu não quero que ela reintegre, é um funcionário que deu problema, o que eu posso fazer? Você pode pagar para ela ficar em casa. Indenizar, tá? Então, você vai indenizar ela todos esses meses para que ela tenha o período dela. Mas você, se quiser mandar embora, persistir, lá na frente ela vai reverter sem sombra de dúvidas. E o que eu acho legal é assim, você como empregado, o que você pode fazer? Você faz o exame demissional, né? Você pode fazer uma cartinha declarando que ela não sabe que está grávida. Por que eu estou te perguntando isso? Existem casos de reversão onde ela não vai ser integrada se ela, sabendo que estava grávida, oculta isso da empresa e só fala depois. Entendeu? Então, essa declaração, ela te resguarda disso. Olha, eu não estou sabendo. Mas aí existe como você está provando. Médico, a pessoa já viu, então às vezes ela posta alguma coisa no Instagram, enfim, e isso são provas que a gente acaba juntando, né, ao final de um processo, tudo isso. A questão do acidente de trabalho, uma pessoa se acidenta lá no trabalho e ela faz um trabalho pesado, ela quebra uma perna, um braço e ela vai ficar com uma mobilidade reduzida. Então, aquele serviço pesado que ela fazia, ela não vai poder fazer mais. A empresa pode mandar essa pessoa embora? Então, vamos lá. A gente tem, assim, a grosso modo, falando, a gente tem algumas vertentes aí. Eu tenho uma indenização para a vida inteira, dependendo do que essa pessoa sofreu, se ela perdeu. Então, a pessoa, ela abriu o braço ali a 90 graus. Ela não abre mais esse braço a 90 graus. Ela abre aqui, ó, 45. 45, aliás, eu falei 90 é ao contrário, né? 90 é aqui, então ela abre a 180
só abre 90. Então, essa pessoa ela tem direito a uma indenização. A empresa pode demitir? Em alguns períodos, em algumas situações, sim. Porém, a empresa tem que reintegrar, num primeiro momento, essa pessoa em outra função. E aí que é toda a situação. A pessoa não fica, se ela perde a mobilidade, ela não fica comprometida para a vida inteira. Nunca mais ficou vitalício aquele trabalho. Não, não é isso. Mas ela consegue fazer, reintegrar essa pessoa por um período e depois disso ela pode demitir como funcionário comum. Tem um tempo determinado? Depende de cada situação, do período que ela ficou afastada, mas tem uma regrinha lá de período sim, tá? Mas, via de regra, depende também do seguinte: se houve um processo pedindo indenização por esse acidente, se não houve, geralmente acabam pedindo, independente de qual acidente você tem. Conforme o grau de comprometimento, sequela, é que você vai fazer essas mudanças aí de compatibilidade ou não. Aproveitando aqui, vamos emendar mais uma. Justa causa sempre é justa causa? Não. Bem legal. A justa causa, na verdade, é uma penalidade máxima, extrema, onde tem que estar muito bem fundamentado, onde tem que ter muito bem comprovado que essa pessoa pisou na bola assim de uma forma irreversível, exatamente. Aí não tem como. Então é por isso que você vê que a pessoa faz advertência, aí depois ela dá uma suspensão e, por final, a justa causa. Mas nem sempre você tem. Tem um vídeo que circula aí na internet de uma colega advogada que ela fala assim, olha, ele não podia circular com o carro da empresa fora do trabalho. Então, era o carro para usar, para visitar clientes, ir para a empresa e voltar. E aí ele está no final de semana viajando com o carro. Então, isso é uma justa causa. Né? Então, você tem que entender qual que é a situação. Eu posso acusar alguém de roubo? Não. Eu tenho que comprovar que existiu o roubo para dar justa causa. Eu posso dizer, esse atestado médico, ele é falso? Não. Eu tenho que comprovar que ele é falso. E quando a gente fala de um atestado falso, eu vou abrir aqui um parênteses, que foi um caso que a gente atuou. A pessoa não tinha dado entrada no serviço de saúde, mas ela, por trabalhar também no serviço de saúde, ela tinha aquele atestado. Então, quando você buscava, porque hoje você tem o QR Code, então quando você busca o QR Code, aí o QR Code falava assim, não, essa pessoa não entrou no serviço de saúde, mas o médico deu aquele atestado. Então, é necessário você entender essas coisas menores, tá? Esses detalhes, porque isso faz a diferença. Eu só estou dizendo ali, olha, realmente ele não passou em consulta, mas não significa que o atestado é falso. Que ele não foi atendido sem ter passado pela consulta. E que ele não tenha sido atendido sem ter passado. Ainda mais esse caso. No caso. Veio isso na cabeça agora da matéria, até o professor comentando. O preso, ele não dá entrada no hospital, coisa parecida. Quando ele é para ser atendido, ele já vai direto, ele passa na frente. Ele passa pela emergência. Ou seja, então ele pode até, não sei como que funciona, talvez você que entenda mais, sabe? Ele dá entrada depois, não sei se é dada a entrada dele, mas de imediato ele já entra para o atendimento, entendeu? Então é mais ou menos o mesmo sistema, né? Mais ou menos isso, doutora? É isso mesmo. Então, houve lá uma intercorrência, então às vezes você não tem a formalização de um atendimento, de uma ficha de atendimento, mas não significa que essa pessoa não tenha sido atendida. Doutora, eu queria saber como identificar um assédio no ambiente de trabalho. Vamos lá, ó. Hoje é uma coisa que a gente é muito procurado a respeito de assédio, mas assédio demanda prova. Eu não vou falar, procure seu advogado se você sofre isso, isso e isso, se você não tem prova. Por quê? Se torna uma aventura jurídica. Não adianta eu ir lá, falar que acontece se eu não comprovar. E como é que eu comprovo? Testemunha, mas a gente sabe que nem
todas as pessoas querem testemunhar. Quem trabalha, né? Quem trabalha. Então, o que é? E-mail. Além de e-mail, mensagens de WhatsApp, eu também tenho. Mas a mensagem, ela tem que estar clara. A mensagem não pode estar subliminar. Você está entendendo? A mensagem tem que estar de uma forma bastante clara. Se você ficou na dúvida, aí você pode perguntar. Você está dizendo isso? Você está querendo dizer tal coisa? Você está se referindo a essa situação? Então, por exemplo, fulano, eu não pedi para você colocar os produtos verde primeiro, depois os amarelos e na última prateleira os azuis. Ah, eu coloquei isso. Ah, mas aí manda uma foto. Eu encontrei esse aqui. Olha, isso não fui eu que fiz. E aí a pessoa fala assim, você é uma burra, você não sabe. Aí você está dizendo exatamente. Então, isso é uma prova. Entendeu? Se a pessoa fala assim, eu estou cheia. Você está cheia do quê? Eu não entendi. Isso quer dizer o quê? Está subliminar. Está subliminar. Você está entendendo? Sim. Então, são essas mensagens que elas precisam ficar muito claras. Conversas, discussões. Eu vou colocar... E você pode falar, eu vou colocar para gravar. Não, você não pode gravar. Não, eu estou gravando a minha conversa. Então, não há problema nenhum da gente estar conversando. Eu estou gravando eu e você. Outra coisa que a gente ouve muito falar é assim, mas no WhatsApp, eu posso usar o WhatsApp como prova? Existem formas técnicas que sim, você pode usar o WhatsApp como prova, porém é muito interessante você dizer assim, se eu pegar um WhatsApp onde eles conversam sobre mim, é uma coisa. Agora, no meu WhatsApp, onde eu converso com as pessoas, eu posso pegar. Os demais eu tenho que ter autorização. Entendeu? Então, tá aqui no meu WhatsApp, eu estou conversando com a pessoa falou algo, a pessoa fez uma menção, a pessoa pediu para que eu fizesse um esforço além da minha capacidade, isso também é assédio, muitas vezes as pessoas não sabem, mas isso também é caracterizado como assédio. Pedir para você refazer várias vezes a atividade, também é assédio. Então, é necessário que se fique muito claro para o juiz que houve assédio, porque o assédio, ele não vem de um episódio. O assédio, ele vem de episódios reiterados. É óbvio que um episódio, ele já caracteriza o assédio. Porém, é necessário que você entenda que não é só um episódio. O assédio, ele sempre vem acompanhado de vários episódios. E isso que vai dar robustez para a sua prova, para o seu trabalho. Isso vai dar robustez, vai fazer com que a sua ação ela tenha êxito perante o juiz. Bom, pessoal, eu acho que deu para suprir um pouquinho da dúvida de todo mundo aí. Caso as pessoas tiverem mais dúvida, pode estar colocando a pergunta no canal. E assim, como é que a gente faz para te encontrar, doutora? Eu achei que você foi uma pessoa que esclareceu algumas dúvidas, você tem um canal, existe um escritório, como que faz para a gente te encontrar? Isso, olha, meu nome é Flávia Oliva, então você pode me procurar nas redes sociais, Instagram, ADV Flávia Oliva, depois eu vou pedir para os meninos colocarem aí, e por lá você pode me encontrar, atuo em todo o Brasil, e a gente espera que você não precise estar acionando o judiciário, que você consiga resolver, mas se não conseguir, eu fico à disposição, inclusive para empresas, é um trabalho que nós fazemos na seara preventiva, ok? Então tá bom, pessoal, muito obrigado. Obrigada. Obrigada, gente.